Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. A sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 15, 16 e 17. Diz assim a palavra: E trazia-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E o discípulo, vendo isto, repreendia-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará nele. Amém? Tome seu assento. Meus amados, continuando aqui no capítulo 18 de Lucas. Esse texto que ora nós lemos, nós encontramos em Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao 15, e encontramos também em Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Interessante que Mateus e Lucas estão depois quando fala ali acerca do divórcio, né? E aqui ele está depois dessa parábola do fariseu e do publicano. Era costume que uma mãe trouxesse seus filhos a um rabino para que ele abençoasse. E por isso, eis a razão que as mães se aproximaram de Jesus, trazendo seus filhos. E o discípulo, no entanto, pensava que as crianças eram indignas do tempo de Jesus, menos importante que qualquer outra coisa lhe estivesse falando. O grande valor desta passagem é o de despertar a igreja de Cristo a constante e incansável atividade em prol das almas dos filhos de seus membros. Jesus, cabeça da igreja, achou tempo para servir os pequeninos, particularmente. Não há crise maior do que descuidar das crianças. Essa é a maior crise. Não há cena mais triste do que ver os pais nos cultos, enquanto seus filhos ficam ansiosos em casa e às vezes até andando nas ruas. O alvo mais alto da escola dominical, da família e de tudo que fazemos é a salvação dos nossos filhos. E traziam-lhe crianças para que lhe tocasse. Não parece que essas crianças estivessem enfermas ou carecessem de qualquer coisa para o físico, e nem que era da idade a receber a instrução. O bom é levar nossos filhos a Jesus antes de ficarmos constrangidos por qualquer uma situação ou uma necessidade. Importante é levar antes. Mas os discípulos, vendo isto, repreendiam-los. Não eram as crianças, eram os pais, as mães que traziam. Muitos que os crentes repreendem, o mestre convida. Que diferença?
Porque o discípulo os repreendiam. Qual a razão? Quero destacar algumas razões por que eles repreendiam. Primeiro, Jesus estava sobrecarregado de serviço e não achavam bom que o povo incomodasse, levando ali suas crianças. Me parece que quando Jesus foi importunado ali por Jairo e na sua casa, que sua filha estava moribunda, à beira da morte. E quando ele, no meio daquela multidão, cura aquela mulher do fluxo de sangue, e quando chega alguém lá na casa dele e diz que a filha dele já estava morta. Não incomode o mestre. Ainda bem que Jesus ouviu essas palavras. Jesus, ouvindo, repreendeu-lhe dizendo: não temas, crê, somente será salvo. Que às vezes a preocupação era de incomodar Jesus, mas Jesus, ele quer ser incomodado. Segundo, o discípulo não reconhecia o valor intrínseco das crianças, o valor grandioso que as crianças têm. Não via nelas qualquer utilidade para a obra de Cristo. E se não tivermos cuidado, somos inclinados também a desprezar as crianças, porque não se comporta sempre convenientemente. Disse certo pregador: desejo que as crianças assistam aos cultos. Jesus ama os meninos. Terceiro, o discípulo não acreditava que os meninos se tivessem desenvolvido suficientemente para aproveitá-lo como um adulto para entrar no reino de Deus. E isso apesar de que Cristo ensinaram um pouco antes ao discípulo, quando nós olhamos na ótica de Marcos. Voltamos no Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Discípulos parece que não tinham ouvido o que Jesus já havia falado. Marcos 9, 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. Os discípulos procurando quem era o maior entre eles. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, e disse: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe a mim, mas o que me enviou. Jesus tinha dado uma lição para eles, a importância que tinha uma criança. E se nós não tivermos cuidado, só valorizamos trabalhos de adulto. Eu fiquei triste essa semana, eu conversando com uma ovelha de um determinado campo, e o pastor presidente daquele campo nunca participou de um culto de crianças. Lamentável. Porque se ele não valorizar as crianças, como é que amanhã ele tem adolescente? E se não valorizar os adolescentes, como é que teremos jovens? E se não valorizar os jovens, como é que nós teremos obreiros adultos? As crianças, ela precisa ter o cuidado. E quarto, parece que os discípulos também repreendiam os que levavam suas crianças a Jesus, porque não se impressionava com as necessidades delas. Se tivesse levado a criança doente para Cristo curar, sem dúvida ali teria concedido o lugar livremente. Mas julgava esses filhinhos sadios, sem necessidade espirituais. Jesus não julgava
assim. Jesus, ele valorizou, deu importância às crianças. Porque é só o Evangelho que acolhe meninos. O Evangelho tem essa preocupação de acolher as crianças. Porque as tribos antigas ofereceram como holocausto ao deus Moloque. Os maometanos consideram mães e crianças uma casta inferior. Mas as palavras de Jesus Cristo: deixai vir a mim os pequeninos, tem transformado a atitude da igreja e do mundo para com as crianças. Porque se não valorizar, o mundo está aí. O inimigo está invertindo pesado para tragar as nossas crianças, se não tivermos o cuidado. Mas Jesus, chamando-as para si, diz: deixai vir mim os pequeninos. Os meninos não foram levados a Cristo porque estavam enfermos, mas para que recebesse uma bênção espiritual. Não foram levados como um ato de formalismo, mas com um propósito de receber a bênção prática e de incalculável valor. Ser abençoada por Jesus. Não podemos fazer melhor do que levar nossos filhos a Cristo, para realmente entregá-los aos seus cuidados. É somente Ele que pode guiá-los e fazê-lo prosperar. E isso Ele fará por seu Espírito. E ao mesmo tempo, convém nós pais pedir a plenitude do Espírito Santo para criá-lo na doutrina, admoestando no Senhor. Eu me faz lembrar de Manoá. Manoá teve uma grande preocupação, pai de Sansão. O pai de Sansão, quando a sua esposa, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse para ela que ela era estéril e que ele ia ter um filho. Está aqui no livro de Juízes, capítulo 13 e o versículo 8. Quando o anjo falou para ela no versículo 7 que ele ia ter um filho, passou algumas recomendações, mas Manoá ficou preocupado. E qual foi a preocupação de Manoá? Disse então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. A preocupação dele, como deveria cuidar desse menino, como ele deveria ser cuidado. A responsabilidade nossa é de cuidar dos nossos filhos. Olha o que diz Efésios, capítulo 6, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, e o versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aí vem a pergunta: como os pais podem provocar ira aos filhos? De que forma? Exigências excessivas ou injustiças, cobrar além da capacidade da criança, disciplina severa ou abusiva. Disciplina é uma coisa, mas severa e abusiva não. Corrigir com dureza, humilhação ou violência,
Isso é provocar ira aos filhos. Devemos ter o cuidado. Pai nunca pode corrigir um filho quando ele está irado, que é julgo desigual. Você vai espancar seu filho, depois vem o remorso. Devemos corrigir depois que passou a ira. Estamos sujeitos a irar. A Bíblia diz: só temos que ter cuidado para não pecar. Temos que ter cuidado com excesso. Temos que ter cuidado com favoritismo. Tratar um filho melhor do que o outro, isso é provocar ira ao filho. Críticas constantes, apontar apenas os erros e nunca reconhecer os acertos. Só cobra, nunca diz que ele acertou em alguma coisa, só fala o que está errado. A hipocrisia, exigir dos filhos um comportamento que os próprios pais não praticam, isso é provocar ira aos filhos. Como é que eu vou cobrar algo do meu filho que eu não pratico? Eu não dou exemplo. Negligência emocional, não dá atenção, não dá carinho, não ouvir, compará-lo com os filhos alheios, isso é provocar ira aos filhos. Filho de fulano que é bom, tu não vale nada. Isso é coisa de um pai falar para filho? Isso é provocar ira aos filhos. Mas a Bíblia diz que devemos crer na doutrina. E a doutrina não tem nada a ver com isso. Doutrina é ensinamento. Os pais erram gravemente se não começarem a ensinar aos filhos as coisas de Deus antes de qualquer outra coisa. Eu vou deixando. Chega um momento que ele não dá conta mais. Aí ele vai querer mudar, é tarde demais. Nosso alvo deve ser que os nossos filhos saibam as sagradas letras desde a infância, assim como Timóteo. Vamos ver o que ele diz, 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 15 ao 17. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Essa é a responsabilidade nossa, de ensinar a palavra de Deus. Isso aqui que é ensinar a doutrina, admoestar, sentar e ouvir. Que aí você tem tempo para ouvir tanta coisa. Quando o filho quer falar assim, não tenho tempo não, agora não. E aí ele vai procurar a pessoa errada para ouvir. E quando ele procura a pessoa errada para ouvir, ele não vai mais falar nada. E aí a pessoa que ele vai não tem estrutura e vai dar maus conselhos. E quando você pensar que não, você não tem mais seu filho. Você perdeu ele. Por falta de tempo para ouvi-lo. Precisamos ter tempo para ouvir nossos filhos. Você ter tempo para ouvir tanta coisa. Dá atenção para você o dia todo. Mas o filho quer falar, você já coloca limite. Fala que eu estou com pressa. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Com quem está conversando? Quem é o amigo dos nossos filhos? Com quem ele anda?
não é fazer acepção de pessoa, mas saber quem são as amizades dos nossos filhos. Deixai vir a mim os pequeninos. Os sacerdotes fizeram uma queixa a Jesus sobre as crianças, que clamavam louvar no templo, e Jesus deu-lhe uma resposta. Vamos voltar aqui, Mateus 21. Olha o que diz o versículo 15 e 16. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, o que eles fizeram? Indignaram-se e disseram-lhe: ouve o que estes dizem. E Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de pé tiraste o quê? O perfeito louvor? E qual foi a passagem que Jesus citou aqui? Jesus citou, se não me engano, o Salmo de número 8. Salmo de número 8 e o versículo 2. Salmo 8 e o versículo 2 diz assim: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Então o verdadeiro louvor, Jesus reconheceu que vinha do lábio das crianças, porque canta com sinceridade, com pureza. Jesus mostrou que o louvor das crianças era apropriado e estava em harmonia com as Escrituras. Enquanto os líderes religiosos, e eu tenho medo de religiosidade, rejeitavam Jesus, as crianças reconheciam e proclamavam a sua grandeza. Os líderes religiosos ficaram indignados com o louvor. As crianças expressaram espontaneamente adoração e reconhecimento. Porque dos tais é o reino de Deus. Esse engraçado, esse dos tais, não significa apenas das crianças, mas daqueles que são como elas, em atitude diante de Deus. Em verdade vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Interessante, essa nova versão linguagem de hoje diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus com uma criança, nunca entrará nele. E o que significa receber o reino de Deus? Primeira coisa que nós vemos aqui, não é merecimento e nem aquisição através de compra de valores. O reino de Deus é um presente da graça divina, é um favor de Deus. Ninguém entra nele por méritos, por obras, por posição social, ou reconhecimento ou religiosidade. Não entramos por isso. E quem diz isso é Paulo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz, versículo 8 e 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é dom de Deus. Jesus não está aqui exaltando a imaturidade infantil, mas algumas características da atitude correta delas diante de Deus. Primeiro, humildade.
Tem a pessoa mais humilde que a criança? A criança não possui status e nem reivindica direito diante dos adultos. Ninguém pode chegar a Deus alegando merecimento. Humildade. Segundo, dependência. Uma criança depende de seus pais para o sustento, proteção e orientação. E essa dependência dos pais, dias atrás aqui eu falei de não queimar etapas. Viver o tempo de criança, de adolescente, de pré-adolescente, de adolescente e da juventude. Esperar todos os tempos. Que às vezes, sonho às vezes de um adolescente, é ele chegar a 18 anos para ele ter independência, verdade? Mas se ele estiver sendo cuidado pelos pais, ele não tem independência. Ele só tem independência no dia que ele dá conta de viver por conta própria. No dia que ele se autossustenta. No dia que eu dou conta de pagar o aluguel, eu dou conta de fazer a feira, eu dou conta de me sustentar. Aí ele tem independência. Mas enquanto ele depende dos pais, ele não tem independência. Ele tem horário para sair, tem horário para chegar. Ele não é independente. Discípulo de Cristo reconhece a sua dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. O maior perigo é a autossuficiência. De reconhecer que eu sou o cara e não dependo de ninguém. Nós dependemos de Deus. Terceiro, a confiança. Uma criança saudável confia nos que cuida e que ama. Ao ponto, se ela estiver em cima da mesa, ela pula nos braços do pai. Ela sabe que ele vai estar ali segura. Ela está protegida. E a criança precisa sentir, os filhos precisam sentir essa segurança de proteção dos pais. Por mais que ele dê trabalho, mas ele sente essa proteção. Meu pai e minha mãe estão orando por mim. Porque menino cresce. Menino cresce. O pai nunca cresce, né? Sempre é menino. Mas eles crescem. E ele sempre sente aquela proteção, aquela cobertura espiritual dos pais. Bem que ele tenha lhe dado trabalho, mas você continua protegendo, orando. Eu conheço um pastor que quando era menino, ele era tão custoso no templo que a igreja estava orando para Deus levar ele. A igreja estava orando para Deus levar o menino, que ninguém suportava aquele menino. E a mãe dele, lá na casa pastoral, olha, Senhor, não leva meu filho não. Muda ele, transforma ele. Faz dele um instrumento, Senhor. Ele é escolhido teu. E hoje é um grande pastor. Falo grande no sentido, pelo conhecimento, o vasto conhecimento que ele tem. Conhece umas 5 línguas, mas é intérprete. E aí quando eu encontro com ele, eu digo, fruto da oração da mãe. Eu conhecia a igreja que estava orando lá, conhecia a história, estava orando por ele para Deus levar, mas não era o tempo, Deus tinha um propósito com ele. Tenha paciência com seus filhos. Espera mais, ora mais, intercede mais. Se às vezes você entrega na mão do Senhor, não tem lugar melhor que nossos filhos estejam nas mãos do Senhor, nosso Deus. Ele sabe o que faz. Mas entregue, não fique segurando não. Deixa na mão do Senhor. Fico lá no mundo, eu passo algumas lutas, depois ele volta. Mostra que você esteja aos pés do Senhor Jesus. Vou repetir uma frase costumeira que eu falo aqui. Mãe de joelhos, filho de pé. Mãe de joelhos, filho de pé. Aleluia. Receptividade. As crianças recebem aquilo que é dado.
a vida com tanta alegria, tanto que qualquer coisa que ela recebe, ela se alegra. Hoje pode ter, devido ao avanço das redes sociais, pode ter algumas vezes de gente, não pode? Mas tem a simplicidade de uma criança, receptividade. Uma criança é tão pura, que às vezes o cobrador chega na porta, e o pai diz, diga que eu não estou. Ele vai lá de ó, papai mandou dizer que ele não está. Tanto que ela é pura, né? O reino de Deus, ele é recebido com o coração aberto, com sinceridade. E para nós concluirmos, a Bíblia diz, se não arrepender, de igual modo, podemos perecer. É o que diz, aliás, Lucas, capítulo 13 de Lucas. Naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E respondendo-lhe Jesus disse, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes de vos, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui fala do arrependimento da pureza, que tem uma criança. Depois você pode ler o versículo 5. Se não nos converterem, não se fizerem como menino, de modo algum entrareis no reino do céu. Quem disse isso foi Jesus. Mateus, capítulo 18, e versículo 3. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos fizerdes, como que é? Como adulto? Não, como uma criança. De modo algum entrareis no reino dos céus. Por que Mateus fala reino dos céus, outro fala reino de Deus? Porque Mateus foi escrito por judeus evitava falar o nome de Deus como se estivesse falando em vão. Mas é o mesmo sentido. E aqui falando exatamente dessa pureza, de não guardar ressentimento, de não guardar mágoa, de ser puro. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Não é aqui a idade, mas um novo compromisso. Foi o que Jesus falou para Nicodemo, não foi isso? João 3 e o versículo 3. Está aqui. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É esse mesmo João, quando ele está escrevendo agora nas epístolas, na sua primeira epístola, capítulo 2, e o versículo 29, ele vai dizer o seguinte: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aqui onde entra a transformação para podermos entrar no reino de Deus. E para fechar, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. O que nós aprendemos aqui, amado? Aqui revela os atributos necessários aos que querem entrar no reino de Deus. E qual era? A humildade, confiança, sinceridade, que se vê em uma criança. Criança, ela é pura, ela é sincera. E nós precisamos tornar por claro que a nossa pureza é consciente. Não é a fase da inocência que uma criança ela tem. Somos conscientes, mas eu falo de sentimentos, de pureza interior. E as crianças, ela nos dá este exemplo. E Jesus demonstrou no seu ministério o carinho, o amor que ele tem pelas crianças. E nós precisamos aprendemos com Jesus, valorizar
mais as crianças. Amém? Que Deus e Cristo continue falando aos nossos corações.